Pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, sou advogada da equipe Albuquerque Neto Advogados Associados e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre a medida 927 e 928 publicadas pelo governo federal. O artigo 4º ele traz uma nova disposição sobre teletrabalho, onde o empregador, unilateralmente, pode decidir que seu empregado pare de trabalhar presencialmente e comece a exercer o teletrabalho. Para isso, ele precisa avisar para esse empregado via escrita ou eletrônica dessa mudança, da mesma forma que ele pode a qualquer momento pedir para que esse trabalhador volte a trabalhar presencialmente, avisando esse trabalhador da mesma forma que ele fez anteriormente. Bom, pessoal, o artigo 6º ele fala sobre férias, e aí eu pergunto a vocês, pode o empregador colocar os empregados de férias nesse período de calamidade? Sim, ele pode, e o legislador explorou muito esse tópico, como a gente vai ver nos próximos stories. A primeira mudança que ele traz é que o empregador pode avisar o empregado o seu período de férias com 48 horas de antecedência. E ele tem um mínimo de 5 dias de gozo dessas férias. Além disso, o empregador pode conceder férias a empregados que ainda não atingiram o período concessivo de férias, ou seja, os empregados ainda não atingiram o período aquisitivo para conseguirem as férias. Outra medida é a antecipação do período de férias. O empregador ele pode antecipar o período de férias dos seus funcionários, ou seja, digamos que a empresa fique fechada por 3 meses. O empregador ele pode antecipar 3 períodos de férias desse empregado, ou seja, esse empregado está ganhando 3 meses de férias, então ele está perdendo 3 períodos de férias. Então, 2021, 22, 23, ele perde direito de férias. Em relação a profissionais da saúde que estejam gozando de férias, essas férias podem ser interrompidas e o empregador pode pedir para que eles voltem ao trabalho. A lei permitiu ainda que o pagamento de 1/3 do adicional de férias fosse feito junto com o 13º e que o pagamento das férias, ao invés de ser pago antes do empregado tirar as férias, ele pode ser pago até o 5º dia útil do mês após as férias do empregado. Já para as férias coletivas, o empregador fica livre de respeitar períodos máximos ou mínimos previstos na CLT e livre de avisar as autoridades competentes e sindicatos sobre as férias coletivas, podendo avisar somente o empregado. Quando a gente fala em banco de horas, a gente tem o empregador acumulando horas a seu favor. Ou seja, quando acaba a calamidade e o empregado volta ao trabalho, esse empregado já volta devendo horas, podendo o empregador pedir para que esse empregado faça horas extras sem pagar a esse empregado horas extras, porque está acontecendo a compensação de acordo com as horas acumuladas pelo empregador. A gente ainda tem a antecipação de feriados, ou seja, feriados não religiosos, o empregador pode decidir unilateralmente pela antecipação desse feriado pelo empregado, e feriados religiosos, o empregador deve entrar num acordo individual com o empregado sobre a antecipação desse feriado. Sobre o FGTS, fica suspensa a exigibilidade de recolhimento pelo empregador dos meses de março, abril e maio de 2020, tendo esse empregador que avisar, ou seja, declarar essas informações até junho de 2020. O recolhimento dessas parcelas pode ser feito em até 6 parcelas mensais, com início no 7º dia de julho de 2020. Agora, na hipótese de rescisão do contrato, essas parcelas são antecipadas, tendo que o empregador fazer o recolhimento delas sem pagar qualquer tipo de multa. Além disso, a lei trouxe um regime especial de horas extras para os funcionários que trabalham numa escala de 12/36, podendo o empregador pedir para que esses funcionários façam as horas extras, e aí é um acordo entre empregador e empregado. Outro ponto importante é, o Covid adquirido pelo empregado caracteriza por si só a doença ocupacional? Não. O empregado ele tem o ônus de provar que aquele Covid foi oriundo do seu trabalho. Aí sim, caracteriza a doença ocupacional. Fora isso, não. Além disso, negociações coletivas que estão em vigor ou que vencerão num prazo de até 180 dias após o dia 22 de março de 2020 podem ser prorrogadas unilateralmente pelo empregador pelo prazo de 90 dias. Bom, no dia seguinte da publicação da medida 927, foi publicada a medida 928, que revogou o artigo 18 da medida 927, que falava sobre suspensão do contrato de trabalho. Essa revogação trazida pela medida 918, ela ainda encontra barreiras no artigo 2º da medida 927, que dispõe que empregado e empregador possam acordar individualmente sobre o seu contrato de trabalho.
Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Alerto a vocês que isso foi um resumão das MPs. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem algum esclarecimento, entre em contato com a gente aqui pelo inbox, tá bom?